Flamengo escalado para Libertadores com novidades no time titular. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Amanhã tem o principal jogo da temporada. Fora de casa, o Mengão recebe o Estudiantes da Argentina na partida de volta das quartas de final do principal torneio sul-americano. Por ter vencido por 2-1, o time carioca pode até empatar que avança na competição. A boa notícia é que Jorginho se recuperou e está disponível para o jogo. Essas e outras do Flamengo iremos acompanhar agora. Flamengo pega o Estudiantes, quinta-feira, o jogo vai ser na Argentina, jogo decisivo, né? Se empatar, classifica, se perder por um gol, negócio de pênalti que a gente sempre quer evitar. Deixa eu conversar com o Fábio Jupa aqui para contar pra gente tudo sobre o Flamengo, para esse jogo muito importante quinta-feira, Jupa. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, Escobar, jogo muito importante. O Flamengo treinou hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu, os jogadores almoçaram e agora há pouco o ônibus da delegação seguiu para o Aeroporto Internacional do Rio. Você vê aí nas imagens do Álvaro Santana. O embarque para Buenos Aires está marcado para as 3 da tarde. A grande expectativa era pela presença do Jorginho na lista de relacionados para a viagem. Ele que está se recuperando de um edema na coxa esquerda, né? Está fora do time há 4 jogos. Jorginho vai viajar, mas não necessariamente fica à disposição para o jogo com o Estudiantes. Por quê? Essa é uma viagem casada. De Buenos Aires, o Flamengo vai direto para São Paulo, onde domingo enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A participação do Jorginho contra o Estudiantes vai ser definida somente amanhã em Buenos Aires, atividade que o Flamengo faz no Centro de Treinamento do Defensa e Justiça. Se ele for vetado, tendência é que joguem De La Cruz e Saúl como dupla de volante. Outra expectativa é pela volta do Alexandro ao time, ele que é o titular da lateral esquerda, ficou fora 3 jogos, voltou a ser relacionado contra o Vasco, mas ficou no banco. Ele é o titular da lateral esquerda, pode pintar no time também. Quem tem participação praticamente certa é o Gonzalo Plata. Ontem, a Conmebol oficializou a anulação da expulsão dele no jogo contra o Estudiantes aqui no Maracanã, na quinta-feira passada. Portanto, ele está à disposição do Felipe Luiz para jogar na quinta-feira. Escobar, eu volto com você. Fábio Jupa, com a competência de sempre, a notícia de lupa. Vene Casagrande, e você tá ansioso para Flamengo? Olha, tô ansioso, porém confiante. Se eu tivesse que definir, seria confiança. O Flamengo não joga em casa. O Flu joga hoje em casa, a gente está por aqui porque o Fluminense joga pela Sul-Americana, mas pela Libertadores o Flamengo joga fora de casa. A gente vai para um VTzinho aqui para ver a preparação do Flamengo para esse jogo. Concentração. Esse é o lema do Flamengo para o jogo de volta contra o Estudiantes. Aprender de muchas cosas, ¿no? Sobre todo del partido de ida, que bueno, íbamos 2-0 y al final en los últimos minutos encajamos un gol que al final nos puede hacer mucho daño, ¿no? Creo que va a ser un partido muy difícil, en el que va a haber muchos duelos, muchas disputas y hay que saber que neste tipo de partido qualquer detalhe cuenta e pode marcar a diferença. O time de Felipe Luiz sabe que o mental será um dos fatores mais importantes para a partida na Argentina, já que terá, além da torcida rival em peso, a pressão por um bom resultado. Não nos pode distraer o ambiente, não nos pode distraer o tipo de jogo que pode fazer o rival. Tenemos que saber a lo que vamos a ir a intentar ganar el partido con nuestras armas, haciendo las cosas que sabemos y hacemos muy bien y eso es lo más importante, como te he dicho antes, en Libertadores, como en Champions, en cualquier tipo de competición que sea eliminatoria, cualquier detalle es muy importante y tenemos que estar muy concentrados para que não nos passe fatura. Já que terá, além da torcida rival em peso, a pressão por um bom resultado. O rubro-negro sabe que cada detalhe será essencial para o Flamengo não errar e sair do jogo com a classificação. O time quer evitar o que aconteceu nos últimos 2 anos, em que decidir fora acabou resultando em eliminações para o Olímpia e Peñarol. Para o duelo, Felipe Luiz já espera contar com Jorginho. Ele se recupera de um problema muscular e tem sido desfalque. Sem Jorginho, Saúl ganhou mais relevância como instrutor de jogo no meio-campo. A delegação viaja nesta terça e já treina amanhã na Argentina. A equipe quer ir com foco total no jogo para voltar com a vaga para as semifinais da Libertadores.
Muito bem, estamos de volta, direto do Maracanã, tá aí. Olha aí, o golaço que eu fiz agora, você viu, né? Você viu? Você é Porque fenômeno. eu boto ali e vai, vamos ver aqui, se vamos nessa acertar. área aqui do campo, você tem experiência, entendeu? Você tem experiência. Ai, meu Deus. Vasco e Botafogo. Não fale isso não, não fale isso não. Ele fica bravo. Eu sei isso. Muito bem. Ô, Vene Casagrande, tá nervoso pra esse jogo? Tem algumas novidades aí. O torcedor quer saber muito. O Jorginho viajou ou não viajou? Para esse jogo, só Michael Pulgar fora, né? O Plata oficialmente já está à disposição para a questão do cartão, toda aquela confusão. A Conmebol já se posicionou. Passa as informações para a galera, Vene. Olá, Fernandinha. A Conmebol até quebrou um protocolo ao se manifestar oficialmente sobre isso, porque nos 2 casos anteriores, quando isso aconteceu, de um cartão, entre aspas, ser anulado, a Conmebol não tinha se manifestado. Mas por conta da repercussão na Argentina, para evitar esse excesso de fake news, porque é uma fake news, o que a Conmebol fez? Já se manifestou oficialmente para quebrar isso, essa repercussão negativa na Argentina, e pronto, não tem mais dúvidas. O Plata ele está liberado para jogar e ele vai jogar. O Felipe Luiz já havia dito isso. Então o torcedor rubro-negro pode ficar muito tranquilo em relação a isso, que se ele entrar em campo, o Flamengo não vai ter nenhum problema na justiça, porque eu vi nas redes sociais os rubro-negros preocupados em relação a isso. Claro, claro, a gente sabe como é, porque, enfim, você não tem como garantir nada, mas a partir do momento que a Conmebol vem publicamente e emite uma nota oficial dizendo que o jogador está liberado para entrar em campo, não tem mais com que o torcedor se preocupar. Muito bem. O Jorge está de volta, como você mencionou, jogador extremamente importante. Ele viajou, está relacionado, ou seja, o fato dele não ter sido relacionado no último jogo contra o Vasco é porque ele não tinha condição, diferentemente do Alexandre, que na minha concepção tinha concepção, se ele estava relacionado, ele tinha condição de jogo. E agora o Jorginho volta 100% depois de um edema muscular, um edema que deu muito trabalho à comissão técnica do Felipe Luiz, porque ele ficou fora de muitos jogos importantes. Mas agora com o Jorginho de volta, acredito eu que seja Jorginho e Saúl a dupla de volante. Essa é a dupla oficial, né, Pedrosa? Essa é a dupla que faz toda a diferença. Eu falo tanto aqui nesse programa do diferente, né? Os jogadores que são decisivos, que são diferentes. Mas eu também falo há muito tempo nesse programa como essa função de 5, de 8 tem sido fundamental para o tipo de estrutura de jogo que o futebol brasileiro está desempenhando, nessa intensidade, nessa questão de volume, de gerar jogo, mais do que só fazer gols. E aí você tem um cara, uma dupla de meio campo tão funcional e tão efetiva e tão regular, eu acho que isso é, sobretudo, o mais importante, ser regular. O nível de erro dessa dupla é mínimo, né? Quase zero. Isso é muito importante. Quando a gente fala de fator fundamental ou que desequilibra, uma dupla regular e equilibrada também é um fator que desequilibra. Se você for pegar a Copa do Mundo, Fernanda, pós-Copa do Mundo, o que acerta o Flamengo é o Felipe Luiz trazendo o Saúl para a posição de segundo volante. Porque ali, pós-Copa do Mundo, ficava aquela dúvida. Como é que o Flamengo vai se comportar sem o Pulgar? Como é que o Flamengo vai se comportar sem o Gerson? O Flamengo conseguiu se comportar justamente numa mudança de posição de um jogador que chegou para fazer a meia-direita e ele virou volante, que é uma posição que ele já fez, inclusive, na sua carreira, jogando principalmente no Atlético de Madrid. O Jorginho, cara, é um caso de um jogador especial. É um jogador que foi campeão da Eurocopa, foi campeão da Champions League, que estava jogando a Premier League, o melhor campeonato do mundo. Então, obviamente, o impacto dele seria imediato. O Flamengo ele tem uma característica... Já foi eleito o terceiro jogador do mundo. Exato, jogando muito. Assim, o Flamengo ele tem uma característica, justamente pelo seu poderio financeiro e por tudo que envolve o que é Flamengo, que é Jorginho, Danilo e Alexandro. Esses 3 jogadores, há 5 anos, eles estavam entre os melhores do mundo da posição deles. Só que eles já têm uma idade mais avançada, então o que você precisa? Ter cuidado com eles. Porque senão, um Alexandro da vida, se você forçar, ele vai ter lesão. Se o Jorginho, se você forçar o tempo inteiro, ele vai ter lesão. O Danilo é a mesma coisa, perdeu alguns jogos nessa temporada por conta de lesão. Só que quando eles estão em campo, meu camarada, é muita qualidade técnica, é muito diferente. E talvez hoje, nesse elenco do Flamengo, a posição que mais destoa entre o titular e o reserva é a posição de volante, que é o Alan, que é um jogador que não consegue engrenar uma boa sequência de jogos, e aí você pensa no Alan. Em relação ao Jorginho, a gente tá falando de um abismo, cara. Abismo que talvez em outras posições nessa equipe não exista. É verdade. Então o Jorginho é muito importante para esse jogo, e o Jorginho é importante não só pela qualidade dele, mas também pela experiência do Jorginho. Esse tipo de jogo pede jogadores experientes. Pra ser sincero, Pedrosa, eu vou confessar algo aqui. Eu acho até que demorou pro Jorginho ter um problema muscular.
Porque ele não estava acostumado com o futebol brasileiro, é a primeira vez que ele atua no futebol brasileiro e a forma como ele chegou em fim de temporada lá no futebol inglês, após uma lesão grave, ele já chegou jogando, sendo titular absoluto numa Copa do Mundo de Clubes, que exige muito de um atleta, então acho até que demorou para ter esse problema físico. Teve, talvez no momento ideal, porque agora vem os jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro e talvez pela Libertadores. E a chegada do Saúl dá uma certa tranquilidade ao torcedor e também ao Felipe Luiz e também para o Pulgar, para não forçar nenhum retorno dele. Porque o Pulgar, até a chegada do Saúl, era titular absoluto. Hoje eu não consigo cravar que ele é titular absoluto. Os três à disposição, não consigo dizer qual é a dupla de volantes do Flamengo. Pelo contrário, isso só ajuda o Felipe Luiz em ficar rodando o elenco, justamente poupar quando for necessário. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, Jorginho e Saúl é a dupla titular e tem potencial para ser a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. E essa questão da diferença, né, de um jogador para o outro, e quando as prateleiras são muito distantes, a gente vê isso na hora do jogo, né? Por mais que a gente tenha um Felipe Luiz já com um esquema tático completamente inteiro e implementado, e a gente fala tanto, troca uma peça, troca outra, as coisas não mudam tanto. Claro, troca 6 peças, a gente vê um pouco de desentrosamento, que é natural do futebol. Mas quando troca, às vezes, uma peça que tem muita distância, a diferença em campo, Pedrosa, ela é gritante. É muito gritante, porque você falou, Fernanda, muito bem, pontuou, sobre a diferença que faz um volante hoje no futebol brasileiro e mundial. O seu time, ele passa pelo seu volante o tempo inteiro. Importante. Eu não tenho dúvida. Eu sei porque o Pedrosa já falou isso e eu concordo plenamente. Eu não tenho dúvida, assim. A dinâmica do seu time muda dependendo do seu volante. Posso dizer uma que aconteceu no meu time? Sim. O que aconteceu com o Botafogo quando ele perdeu o Gregory? É óbvio. É isso. Até você reposicionar os outros, você tem jogadores com calibre do Gregory, Sim. ou até talvez maiores. Você está falando do Danilo, né? Um dos melhores de sua posição. Flamengo. Olha o Alan. Assim, isso aqui não é uma crítica excessiva ao Alan, mas hoje o Alan é quinta opção de volante do Flamengo. É só um fato. Então, assim, cai muito de rendimento quando o Jorginho, ou o Saúl, ou o próprio Pulgar não estão à disposição. E é isso. A posição é extremamente importante. E o principal, eu acho que quando você tem uma dupla de volantes qualificada, um depende do outro. O Marlon Freitas também não caiu de rendimento? Muito. Porque o Gregory saiu. O Saúl vai cair de rendimento porque se ficar jogando sem o Jorginho, vai cair. O Barros chegou ao Vasco, o Vasco não perdeu depois que o Barros chegou. Essa é a diferença que um volante faz no seu time. Mas essa é a importância de você ter um jogador com uma qualidade acima dos demais. Porque ele não cresce só ele mesmo. Ele faz o seu parceiro crescer também. Isso vale para qualquer posição, seja no ataque e na zaga também. Tem o Thiago Silva, por exemplo. Todos que jogam ao lado dele vão crescer de produção. Fato. O Barbosa, do Botafogo. A gente falou tanta dificuldade que o Botafogo teve, e mesmo assim, durante muito tempo, foi a segunda melhor defesa do campeonato. Isso aí. Por quê? Porque o Barbosa estava sempre ali. Em algum momento ele ficou ausente, mas na maioria das vezes estava o Barbosa ali. Já fez dupla com o Adrielson, já fez dupla com o Bastos, já fez dupla com o Jair, depois troca. Aí vem o Pantaleão agora. Veio o David Ricardo e ele invertido no lado errado. Por quê? Porque ele é um jogador de muito calibre. O Marlon Freitas é um jogador de muita qualidade, mas o Gregory também e o Gregory, ele tinha uma coisa do benevolente. Eu acho assim, o cara que é generoso e é o camisa 5, vamos dizer assim que ele faz o trabalho sujo, vai? Sujo e limpo. O Gregory fazia os dois. Porque o difícil hoje é você encontrar um volante que seja bom destruindo e bom construindo. O Gregory fazia os dois. Ele não era o mais criativo. Mas quando você tocava a bola no pé do Gregory, o que ele olhava? Ele olhava... Ele é o garoto hoje em dia no Flamengo. Ele faz esses dois papéis. Pode parar que tá me dando gatilho. Exato. Por quê? Saudade? É isso? Isso aí é fato. Ele pegava na bola, você falava assim, opa, a bola não vai queimar no pé do Gregory. Não. Ele vai entregar a bola com qualidade. Então, repito, eu acho que você unir essas duas valências hoje é muito difícil. E o Flamengo tem esse desafio também. Só pra gente ter noção de como o Saúl chegou tão bem ao Flamengo. A gente está debatendo aqui a ausência do Gerson. Em algum momento a gente debateu a ausência do Gerson. Não porque a gente não queira, mas de fato... Saudade, igual eu sinto do meu ex, do Gregory? Posso ser sincero, não sinto saudade. Mas óbvio que o Gerson ele faz falta em qualquer time do futebol brasileiro. Mas o Saúl me fez não sentir saudade. O Saúl fez o torcedor não sentir saudade do Gerson. Pelo contrário, tenho certeza que hoje é o inverso. Que o Gerson sente muito mais saudade do Flamengo do que o Flamengo sente do Gerson. E assim, se a gente olhar a dupla ali, o Jorginho e o Saúl é a dupla ideal.
hoje é ideal. Hoje... Porque eu acho que vai ser uma briga boa no Pulgar ficar à disposição. É verdade. E como a gente falou do Pulgar também nesse programa, né? E como a gente também parou de debater a ausência do Pulgar, porque a dupla se encaixou. Agora a gente parou de debater quando o Felipe Luiz entendeu que o Saul tem que ser volante. Porque o Pulgar estava fazendo falta até o Saul jogar como ponta, que era como o Felipe Luiz desejava. Mas o Felipe Luiz percebeu que o melhor é o Saul jogar como volante. Agora vai ser um jogo quente, a gente já sabe, por tudo que aconteceu aqui no Maracanã, no primeiro confronto. E aí o treinador do Estudiantes, o Eduardo Domingues, eu vou aspas dele, tá? É isso. Leia, aspas por favor. Dele, pra ficar bonitinho. Alô, jogador do Flamengo, preste atenção. Apesar de... Eu vou ajudar? Se eu ler? Vai. Vou ler? É pra colar no vestiário essa? Se eu fosse jogador e escutasse isso, eu ia fazer isso. Colasse no meu espelho. Todo dia que eu acordasse, eu ia ler. Ele disse o seguinte, treinador do Estudiantes, apesar de todo o perigo deles, perdemos por um gol. É um time forte e tem as ferramentas para falar e pressionar. Deixem que falem. Eu vou me concentrar e trabalhar com os nossos jogadores. Inventaram várias histórias de que o Bandeirinha recomendou que eu tirasse o Gomes. Costumam dizer muitas coisas e quando se joga contra um time grande como o Flamengo, deixa essas coisas para eles, disse o treinador. E aí, Vene Casagrande? E aí que se você é jogador do Flamengo e não está incentivado para jogar ainda mais após essa declaração, você está vestindo a camisa errada. Muito bem, ô Pedrosa. O negócio... Libertadores... com o argentino, com treta que deu aqui. Foi bem aqui, foi nesse gol aqui, né? Foi. Com treta que deu aqui. Isso aí é... Você gostou? É pipoquinha, hein? Sofazinho, pipoquinha. Classificação, Gonzalo Plata. Seria o cenário perfeito. Perfeito. Ia ser loucura. Cara, é pipoquinha. Eu tô ansioso, tá? Eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer. Pipoca ou secador? Não, secador não, caderno. Caderno. Estudiantes. É caderno pra estudar antes e assistir o jogo, entendeu? Deixa acontecer. Naturalmente. Falando sério, o Flamengo continua sendo o favorito, mesmo jogando lá, mesmo jogando na Argentina, contra uma equipe que tem tradição nessa competição, é tetracampeã da Libertadores. O Estudiantes não é nenhuma baba e até por isso a situação ela é ainda mais agravante no quesito nervosismo, porque o Flamengo sabia que se fizesse um resultado um pouco melhor, o teor do jogo seria outro. Agora vai ser um jogo de nervosismo, vai ser um jogo que os jogadores vão ter que ter muita experiência também para não cair em catimba, inclusive por conta de arbitragem, não se estressar, não dar mole. Cara, perder um jogador, 11 contra 11, perder um jogador numa partida como essa, que você só tem um gol de vantagem, é desastre. É verdade. É desastre, não pro Botafogo contra o Atlético. Não, o meu protocolo Gregory funciona sempre. Mas para qualquer outra situação é um desastre. Então o Flamengo tem que ter muita força mental, porque campo e bola, jogando, o Flamengo é muito mais Vamos passear no Maracanã? Fala nesse jogo que tem que ter a preocupação. Exemplo, a classificação bem encaminhada. Obviamente os argentinos vão cativar, vão querer arrumar confusão. E aí o jogador do Flamengo ele tem que ficar ligado para ele não receber um cartão e até mesmo ser punido para o próximo jogo, para uma semifinal, que também será contra o argentino, que é Racing ou Vélez. Ou seja, o jogo hoje, né? Exatamente. O jogador do Flamengo ele tem que ficar muito ligado para esse duelo, porque o clima hostil já foi criado pela imprensa argentina. E a gente está aqui porque hoje, aqui no Maracanã, tem Fluminense e Lanús. É a Sul-Americana, minha gente, fase decisiva. Vão passeando no Maracanã. Ô, estádio lindo. Flamengo divulga lista de relacionados para jogos contra Estudiantes e Corinthians. Flamengo vai emendar as viagens à Argentina e São Paulo para jogos de Libertadores e Brasileirão, respectivamente. Por isso, o Mais Querido divulgou a lista de relacionados nesta terça-feira, 23, com o nome de todos os jogadores que vão viajar com a delegação do Flagoleiros: Diogo Alves, Matheus Cunha e Rossi. Laterais: Alexandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Varela e Vinha. Zagueiros: Cleiton, Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. Meio-campistas: Alan, Carrascal, Arrascaeta, De La Cruz, Everton Araújo, Saúl e Jorginho. Atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Ian. O Flamengo, assim, tem 2 desfalques confirmados para os jogos contra Estudiantes e Corinthians. Eric Pulgar segue processo de recuperação após fratura no 5º metatarso do pé direito, enquanto Michael apresentou dores no tornozelo esquerdo e iniciou tratamento. Apesar de a lista de relacionados valer para as viagens à Argentina e São Paulo, primeiro,
O Flamengo entra em campo na quinta-feira, 25, quando enfrenta o Estudiantes ARG. O confronto é válido pela volta das quartas de final da Libertadores. Além disso, a bola rola para Flamengo e Estudiantes a partir das 21h30, horário de Brasília, no estádio Jorge Luiz Hirsch, na Argentina. Por fim, a transmissão fica por conta da ESPN, canal por assinatura, e do Disney Plus Streaming. Por fim, vale reforçar que a delegação do Flamengo sai da Argentina diretamente para São Paulo, onde no domingo 28, o mais querido enfrenta o Corinthians. O clássico interestadual acontece na Neoquímica Arena a partir das 20h30, horário de Brasília, válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Bola de Ouro. Jogador da Juventus exalta 2 atletas do Flamengo durante premiação. A revista France Football promoveu nesta segunda-feira, 22, a premiação do Bola de Ouro, que teve Ousmane Dembélé, do PSG FRA, como campeão. Durante a festa, o turco Kenan Yıldız, da Juventus, ITA, exaltou 2 jogadores do atual elenco do Flamengo. Em entrevista à TNT Brasil, Yıldız foi questionado se tem alguma inspiração no Brasil. Na resposta, o atleta citou os ex-companheiros de Juventus. Sim, tenho muitos amigos no Brasil. Os ex-jogadores da Juventus, como Danilo e Alexandro. Tenho muitos amigos, bons amigos, disse. Yıldız joga no time profissional da Juventus desde a temporada 2023 e 24. Portanto, dividiu vestiários com Danilo e Alexandro. O zagueiro deixou o clube de Turim em 2025. Já o lateral assinou com o Flamengo 1 ano antes, em 2024. Com a presença de Yıldız na plateia, o Bola de Ouro consagrou Dembélé, francês do PSG. Em segundo lugar apareceu Lamine Yamal, espanhol do Barcelona, ESP. Fechou o pódio o português Vitinha, do PSG. O melhor brasileiro foi Rafinha, do Barça, em quinto. Cria do Flamengo, Vini Júnior, do Real Madrid, ESP. Acabou em 16º. Citados por Yıldız, Danilo e Alexandro vivem momentos distintos. Enquanto o zagueiro foi titular em 2 dos últimos 3 jogos do Flamengo na temporada, o lateral não entra em campo há 1 mês, por conta de problemas físicos. No entanto, Alexandro está recuperado e ficou no banco de reservas contra o Vasco, no domingo 21 pelo Brasileirão. Portanto, os 2 ex-Juventus estão à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo desta quinta-feira, 25, contra o Estudiantes ARG, pela partida de volta das quartas de final. Flamengo confirma 2 desfalques para jogo contra o Estudiantes. Pela Libertadores, o Flamengo enfrenta o Estudiantes RI. Nesta quinta-feira, 25, em La Plata, pela partida de volta das quartas da Libertadores. Antes da viagem, o clube divulgou um boletim médico com atualizações sobre 2 jogadores. O Flamengo enfrenta o Estudiantes ARG nesta quinta-feira, 25, em La Plata, pela partida de volta das quartas da Libertadores. Antes da viagem, o clube divulgou um boletim médico com atualizações sobre 2 jogadores. O Flamengo contará com um reforço importante na viagem à Argentina. Após ficar ausente em 4 partidas, Jorginho entrou na lista de relacionados para o duelo contra o Estudiantes. Agora, o volante espera voltar a atuar em campo com desfalques, mas também com reforços. O Flamengo enfrenta o Estudiantes às 21h30, horário de Brasília, nesta quinta-feira, 25, no estádio Jorge Luiz Hirsch. Além disso, a partida vale pela volta das quartas de final da Libertadores. Assim, como manda a tradição, o Coluna do Fla irá trazer a melhor cobertura da internet, por meio do YouTube, do site e das redes sociais. Contudo, ESPN, canal fechado, e Disney Plus Streaming transmitem o jogo do Estudiantes X Flamengo. A equipe rubro-negra chega embalada após vencer a primeira partida por 2-1, no Maracanã, e tem a vantagem do empate para avançar à semifinal. Em caso de derrota por 1 gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O técnico Felipe Luiz prepara o elenco com treinos fechados e foco total no confronto. Clima de guerra em La Plata? Estudiantes têm chances. O jornalista argentino conta tudo sobre o jogo do Flamengo na Libertadores, desde o fim do jogo entre Flamengo e Estudiantes ARG, no Maracanã. O clima esquentou entre jogadores e, principalmente, torcedores nas redes sociais.
O que se espera para a nação rubro-negra em La Plata? Território hostil? Em entrevista exclusiva ao Coluna do Fla, Martim Cabreira, que trabalha no diário El Dia de La Plata, Rádio Gol e outros veículos de comunicação, garantiu que não há riscos. O repórter acredita que as atenções estarão redobradas, principalmente após ocorrências recentes em Independiente, Arge, e Universidade Chile, na Sul-Americana. Não acredito que haja risco de nada. Sim, vai ser um jogo muito quente e certamente os torcedores do Estudiantes vão fazer muita força para ajudar no jogo, tentar colocar pressão. Mas não acredito que estejam em jogo a integridade dos torcedores do Estudiantes, do Flamengo nem dos jogadores também. Aqui na cidade de La Plata, não há violência como em Buenos Aires, por exemplo, sim. Vai ser um clima quente em termos de fervor, não mais que isso, iniciou Martim. Não há nenhum tipo de risco. Se a polícia e a segurança trabalharem bem, não vai acontecer absolutamente nada, sobretudo com os torcedores do Brasil, com certeza. E mais depois do que aconteceu em Independiente e Universidade Chile, a Conmebol não vai permitir que volte a acontecer novamente, acrescentou. Não acredito que haja risco de nada. Sim, vai ser um jogo muito quente e certamente os torcedores do Estudiantes vão fazer muita força para ajudar no jogo, tentar colocar pressão. Mas não acredito que estejam em jogo a integridade dos torcedores do Estudiantes, do Flamengo nem dos jogadores também. Aqui na cidade de La Plata, não há violência como em Buenos Aires, por exemplo, sim. Vai ser um clima quente em termos de fervor, não mais que isso, iniciou Martim. Não há nenhum tipo de risco. Se a polícia e a segurança trabalharem bem, não vai acontecer absolutamente nada, sobretudo com os torcedores do Brasil, com certeza. E mais depois do que aconteceu em Independiente e Universidade Chile, a Conmebol não vai permitir que volte a acontecer novamente, acrescentou.